Deus não só fez com que o meu coração ele fosse de fato curado, como ele fez com que eu me aproximasse mais dele. Cleverson, então está dizendo que Deus permite a enfermidade para que a gente se aproxime dele? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que toda oportunidade que nós temos para orar a Deus, ela não se trata de algo específico. Ela não se trata de algo pontual. Sim. Não. Deus ele permite por vezes alguns acontecimentos, mas para que a gente possa se achegar mais a ele. O Evangelho, a graça, não me garante que eu não vou ficar enfermo. Não, mas ela me garante que existe cura para isso. Olá família, graça e paz, tudo bem? Estamos iniciando hoje uma nova série de vídeos. Será um bate-papo, né? Uma conversa, sempre com alguém aqui, um irmão, trazendo testemunhos, né? Relacionados ao Evangelho. Junto com isso, também iniciamos uma série de mensagens. O Evangelho é o poder de Deus. Por vezes, nós não conseguimos observar, né, o poder, o impacto, né, que o Evangelho traz, né, para nós, nas nossas vidas, e, enfim, na vida daqueles que caminham conosco, que andam conosco. Nós achamos, né, obviamente sabemos que é Deus, mas a minha impressão, às vezes, que a gente não consegue perceber a profundidade daquilo que aconteceu, né? Que isso está relacionado com a obra da cruz, está relacionado com o Evangelho. Então, a ideia desse vídeo é compartilhamento, um bate-papo, trazer aqui, né, sempre um convidado para a gente estar trazendo os testemunhos, né, falando sobre Cristo, né, para que isso venha gerar fé em você, né, na sua família, e o Evangelho continue impactando, né, a sua casa, como eu tenho a certeza que já tem acontecido. E hoje, né, conosco aqui está o nosso irmão Cleverson Saraiva. Bem-vindo ao nosso Obrigado, pastor. bate-papo aí. Oi, irmão. Esse irmão precioso está aqui conosco hoje. Compartilhar, né, um pouquinho, algumas experiências, né? Sim. Não vamos conseguir compartilhar todas, né? Todas, acredito mas que não. Algumas, né? Sim. E o Cleverson é um irmão que anda conosco há muitos anos já. E vemos já, né? Ou seja, inúmeras coisas que o Evangelho já fez, né? A transformação, a mudança, o crescimento, isso é maravilhoso. Eu sou muito alegre com isso, né? Contente, né? Eu sempre compartilho que a glória é de Deus, mas a alegria é nossa em poder participar disso, né? Amém. E nós temos, né, essa ênfase da mensagem da graça, da mensagem do Evangelho, que o Senhor tem nos dado, né? Essa revelação, isso é poderoso demais. O resultado do Evangelho, né? Eu tenho percebido, e agora nessa nova série, aprofundado um pouquinho mais, né? Principalmente na epístola de Paulo aos Romanos, né? Que nós vamos estar compartilhando esse tempo, e vendo o impacto que isso gerou na história, né? A gente sempre fala que isso foi um impacto que gerou, por exemplo, né? Provocou algo em Martim Lutero, que provocou, né, a reforma protestante, né? Claro, já estava acontecendo muito movimento, mas Martim Lutero é esse ícone, né, conhecido a partir do texto, né, de Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, que é, né, um dos principais que nós vamos estar compartilhando nesse tempo, né, que o Evangelho é o poder de Deus, salvação para todo aquele que crê. Amém. Né? Então é isso, o Evangelho é o poder de Deus, né? E o Cleverson, como eu falei, tem muitos testemunhos, eu quero começar com o primeiro testemunho, então, que é esse, né, Cleverson, dessa enfermidade, né, que tu teve a notícia, né, de uma enfermidade que te acometeu, e como que foi isso, né? Obviamente tu já conhecia o Senhor, como que desenvolveu isso, como que tu percebe que a revelação do Evangelho, obviamente que tu tinha lá, hoje tu tem, né, uma revelação muito mais profunda, mas aquela revelação que tu tinha, a maneira que tu respondeu, como é que foi isso para ti? Então, pastor, alguns anos atrás, né, nós já tínhamos, na época nós tínhamos as células, né, e nós morávamos em Capão da Canoa, nós tínhamos a célula na nossa casa, né, e sempre procurando em Deus, né, na palavra de Deus, né, aquilo que Deus tem para nos revelar, né, e infelizmente na época aconteceu que eu senti algumas dores, né, no peito, aí fui investigar, né, fui a alguns médicos, e aí enfim, o diagnóstico, né, os primeiros diagnósticos não eram bons, né, aos olhos humanos, né, não eram bons, e tanto que o primeiro cardiologista pediu para que eu fizesse de imediato uma cirurgia. Foi bem assustador, assim, né? Sim.
E aí, ok, né? Fiz alguns exames e de fato constataram, né, nesses exames que meu coração estava grande demais, né? Os batimentos não estavam de acordo, né? Entendi. Fizeram aqueles eletros, fizeram exames de imagem e ali foi, né? No segundo ou terceiro diagnóstico ali foi que eu tinha que fazer uma cirurgia. E eu disse, ok, né? Eu vou aos pés do Senhor, né? Eu vou aos pés do Senhor. E ali foi marcado depois, né? Que eu conversei com o último cardiologista, né? E ele disse, daqui uma semana tu volta, né? Nós vamos fazer mais um exame, né? E vai ter uma equipe de médicos para nós avaliarmos daí de fato, né? Vão ser, se eu não me engano, tinha uns 6 ou 7 médicos ali, eram 4 médicos e o restante era residente. Ok. E nós vamos avaliar a tua situação, né? E eu disse, ok. Fui para casa, nervoso, né? Mas muito esperançoso, né, pastor? Como eu disse no começo, nós tínhamos a célula lá em casa. E a gente estava se aprofundando, de fato, né? Em tudo aquilo, né? Que a palavra fala a nosso respeito, mas aquilo que a cruz garante. A obra de Cristo, ela é perfeita, né? E quando a gente fala isso, não pode ser alguma coisa em vão, assim. A obra de Cristo, ela é perfeita, mas ela só vale se eu aplicar. Eu tenho que aplicar, né? E nessa semana que eu estava aguardando para fazer o último exame, com as imagens e essa equipe de médico, essa semana eu orei incessantemente. Incessantemente. Né? Me ajoelhava no meu quarto e orava todos os dias, mas sempre que eu tinha oportunidade eu ia para orar de novo. Né? Eu fui para a oração. Né? A oração ela me aproxima, né? A oração, né? E nós cremos nisso, a oração é uma conversa que eu tenho com Deus. Né? A oração é a minha ligação com Deus, né? E eu usei da palavra, eu usei de Cristo, eu usei da obra perfeita, eu usei da cruz, né? Eu apliquei a cruz na minha vida, né? Eu coloquei a cruz, de fato, na enfermidade, né? A palavra nos diz que na cruz do Calvário, todas as minhas enfermidades, todos os meus pecados, lá eles foram liquidados, lá eles foram pagos. E aí eu disse, isso é evangelho. Se a palavra de Deus me garante isso, por que eu vou agora, né, ficar assustado, ainda que eu tenha medo? Né? Ainda que eu tenha medo. Mas eu tinha uma certeza, pastor, uma certeza, sabe? Já se passaram alguns anos, né? E eu tinha essa certeza, eu disse, Deus vai fazer, né? Na verdade, é poderoso porque nas minhas orações, em algumas eu ainda né, falava, Senhor, né? A tua palavra diz que na cruz já está tudo pronto, já aconteceu. Isso aqui. Né? E aí eu falava, eu não posso admitir, né? Eu não posso admitir como se tivesse algum controle. Que algum controle, mas que a cruz ela passe em vão na minha vida. Não pode, né? Porque a tua palavra diz que é para mim, né? Eu fui perdoado, eu sou justificado, né? Mas que as enfermidades estão lá também. Amém. Então, nenhuma enfermidade há sobre a minha vida. Então, apliquei a cruz, pastor. E foi poderoso, né? Isso é interessante, né, a gente abordar, por quê? Porque essa é a nossa ideia aqui, né? A gente conseguir trazer o milagre, né? Conseguir trazer o resultado final, mas nós agora, né, de uma maneira retroceder e mostrar que isso acontece por conta do Evangelho, por conta da cruz de Cristo. E é exatamente o que eu falei, a questão de aplicação. Né? Então, por isso que eu sou insistente em relação à palavra, à revelação do Evangelho, à revelação da graça, à revelação da obra da cruz. Por quê? Para que, a partir dessa revelação que eu tenho, diante das circunstâncias, eu consiga aplicar. Entende? Porque não é uma questão agora emocional, não é uma questão racional, é uma questão de fé. Obviamente que situações como essa, a gente sabe que são necessidades que não temos duas saídas, né? Embora tenha a questão da cirurgia, de tudo, mas tem uma saída só. Eu só tenho Cristo aqui para crer, eu só tenho a cruz, né? Como se isso fosse ruim, mas na verdade isso é graça de Deus me deixando uma possibilidade só. Né? E aí quando eu voltei à revelação que Evangelho não é simplesmente convidar alguém para estar num culto, né? Convidar alguém para conhecer uma igreja, não, que Evangelho está ligado com o que Deus fez em Jesus Cristo. E aí, a partir disso, né, eu entendo que Isaías, né, 55, vai dizer o quê? Que ele levou sobre si,
né? Vai dizer que pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado. Então não quer dizer que eu quero ter o controle, eu quero achar que eu sou melhor que ninguém. Não, só porque eu estou crendo agora em Cristo Jesus. E aí essa não aceitação da circunstância é uma questão de fé. E aí, né, a fé ela vem pelo ouvir. À medida que eu vou ouvindo o Evangelho, à medida que eu vou ouvindo a graça de Deus, mesmo que isso não gere na hora algum tipo de sentimento, algum tipo de impacto em mim, mas aquilo vai gerando algo, né? Ou seja, é como se fosse a comida todo dia. Né? Talvez eu não veja o efeito que ela faz, mas com o tempo, aparece. E assim é o Evangelho, a gente vai ouvindo a graça, e isso vai gerando fé. Quando que eu noto isso? É quando vem uma circunstância. E o senhor sabe que eu vi a oportunidade, né? Deus me deu a oportunidade para que eu me aproximasse mais. Boa. Porque a oração, né? A oração, obviamente que eu pedi a oração para que aquele diagnóstico, né, ele não fosse real na minha vida, né? Mas sim a obra da cruz. Mas a cada vez que eu orava, a cada dia que eu orava, eu não só tinha a certeza da cura, mas o meu amor, algo acendeu dentro de mim. Ou seja, Deus não só fez com que o meu coração ele fosse de fato curado, como ele fez com que eu me aproximasse mais dele. Cleverson, então está dizendo que Deus permite a enfermidade para que a gente se aproxime dele? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que toda oportunidade que nós temos para orar a Deus, ela não se trata de algo específico. Ela não se trata de algo pontual. Não. Deus ele permite, por vezes, alguns acontecimentos, mas para que a gente possa se achegar mais a Ele. E esse é o ponto, pastor. Porque eu percebi isso, né? A presença do Senhor. Eu me perguntei muitas vezes, né? E se caso eu não orasse? Ok. Se caso eu não orasse, Deus não te curaria naquele momento? Talvez naquele momento, né? Eu não orei. Essa não é essa a questão. Né? Eu poderia vir em qualquer encontro, algum irmão vir orar por mim, e a cura está ali também, né? E a cura ser feita naquele momento. Mas eu entendi como uma oportunidade para mim expressar a minha fé. É isso aí. E aí isso que é a questão ponto, da oração. Né? Quando fala a respeito da enfermidade, nós precisamos entender que eu estar enfermo ou ficar enfermo não é sinal de Deus pesando a mão sobre mim. Não é sinal que eu fiz alguma coisa errada, simplesmente. Não. É porque nós vivemos num mundo caído, né? A terra foi amaldiçoada por conta do pecado. E a terra não foi redimida. A ideia de Deus é redimir a humanidade, é redimir o homem. Acontecerá da terra ser redimida. Então, eu estou suscetível à doença, estou suscetível a problema, a tribulação, que acontece por causa do ambiente, do lugar que a gente está. Ponto. Ok, aconteceu. Só que a palavra de Deus, o Evangelho, a graça, não me garante que eu não vou ficar enfermo. Não, mas ela me garante que existe cura para isso. Aí, ou seja, eu consigo focar na coisa certa. E aí agora, né, a questão da oração, ela é uma declaração de fé. Porque, né, como tu falaste, tá, mas então quer dizer que se eu não orar, Deus não vai fazer? Não é a questão de orar, é a questão de crer. Porque se eu crer, eu vou orar. Só ora quem crê, só ora quem depende de Deus. Porque senão eu não vou orar. Entende? Só que essa oração, ela não é um ritual religioso. Essa oração, ela é uma expressão de fé, só que é uma fé correta. Não é uma fé para conquistar alguma coisa de Deus. É uma fé para me apropriar de algo que Deus já fez em Cristo. Então eu não estou aqui simplesmente clamando para Deus como alguém desesperado, gritando alto para Deus ouvir. Não, eu estou indo buscar aquilo que Deus já liberou. Essa tem que ser a imagem para nós, é isso que é o Evangelho, porque já está pronto, já aconteceu, já houve o perdão dos pecados, já houve a libertação. Pastor, mas tem situação que eu oro e não sou curado. Continue orando, continue crendo. Esse é o ponto, né? Por isso que eu disse, né? Ainda que eu orasse, né? E Deus, e o diagnóstico permanecesse o mesmo, eu seguiria orando. Né? Eu seguiria orando, porque quando a gente fala que o tempo de Deus é perfeito, né? Deus sabe de fato de todas as coisas, né? E a obra da cruz é perfeita, ela existiu, esse é o ponto. A obra da cruz, ela existiu para que eu pudesse aplicar na minha vida. E eu creio que se não fosse naquele momento, em outro momento que a cura já foi lançada na minha vida. Né? Agora, para eu acessar, né, pastor? Para eu acessar, eu preciso da minha fé. É a fé. E aí, quando a gente fala sobre os grandes feitos, né?
os amigos do aleijado, né? Sim. Quando puseram ele no telhado ali, e a gente crê, né? Sim. Que o que fez com que aquele homem fosse curado foram a fé dos amigos deles. Né? E eu ouso dizer ainda que antes mesmo dele ser içado do telhado, ali ele já tinha sido curado. Amém. Porque aqueles homens criam que quem estava lá dentro era poderoso para fazer com que... Ia fazer, né? Exatamente. Isso é poderoso demais, né? Não, porque pensa bem, vou colocar o cara no telhado... Cara, ali os caras têm um nível de fé absurdo. É verdade. Né? Então nós temos acesso a tudo isso, a todos os atos, né, de Cristo Jesus, todas as revelações já estão dispostas, disponíveis para nós. Ou seja, a gente já tem tudo que a gente precisa. Sim. Como é que foi daí, tipo, depois, né? O diagnóstico da cura lá? Sim, fiquei essa semana, né? Voltei para o hospital, né? Em Porto Alegre, Instituto Médico Coração. E aí lá, me preparei, né, e tal, e aí nós fomos fazer ali um exame de esforço, né, era um exame de esforço, fazia o exame, deitava ali, e aí tinham esses 6 ou 7 médicos, faziam a imagem, e aí eles iam avaliar, e já tinha mais um aparelho junto e tal, né. E eu lembro que era para ser 15 minutos só, né, o exame, 15 minutos só para, né, dar ali a cartada final, esse aqui. Deu. E eu fiquei mais de 25 minutos ali, passaram um tempo. Sim. Porque acredito eu, né, pastor, eu saí muito emocionado, né, e de fato foi emocionado, e essa emoção não foi porque Deus é poderoso, né? Sim. Porque daí eu fiquei, e eles fizeram repetidamente, né, várias vezes a mesma coisa. E aí desligaram ali e tal, o médico olhou assim, e aí eu tava deitado, né, com aquele negócio todo, o gel e tal, e aí ele bateu em mim, né, e disse assim, qual é a tua preocupação, né, ele perguntou. Eu falei, não, eu quero, né, uma vida normal, né, você fala que tem problema no coração, né. Sim. E aí ele disse o seguinte, né, eu sempre gostei muito de treinar, academia, e coisas, ele disse assim, cara, pode botar o peso que tu quiser, pode correr aonde tu quiser, pode fazer o que tu quiser, cara, teu coração não tem nada. Não tem nada. Aleluia. Aleluia. Uau. Aleluia. E sempre que eu falo disso eu me emociono demais, porque o que eu falei para o senhor, a gente tem que aplicar, Cristo Jesus, né? Amém. É de fato aplicar o Evangelho, o Evangelho, pastor. É o Evangelho, não tem outra coisa, é o Evangelho, sabe? E por alguns anos eu sempre quis levar o exame comigo, o diagnóstico de que o coração, né, era um coração grande, e aí depois o coração não estava mais grande, né? O diagnóstico me pedindo para fazer um procedimento cirúrgico e depois um laudo dizendo que eu não tinha necessidade de nada. Então eu quis fazer isso por algumas vezes, né? Até uma vez sugeri ao senhor de mostrar o exame, mas Deus tem dito para mim nesse tempo, né? Depois de um tempo, né? Deus falou, não precisa nada disso, né? Só prega o Evangelho. Amém. Pode usar do que eu fiz contigo. Sim, né? Testemunho, né? Mas assim como tu creu, né? Que outros creiam. Amém. Glória a Deus. Eu tenho vivido coisas incríveis, né? Isso são o resultado, né? Esse é as expressões, manifestações do Evangelho, isso que nos deixa alegre, né? Mas tem um outro aspecto também que eu quero que te compartilhe um pouco, Cleberson, que é sobre, né, sobre essa continuidade de estar exposto à pregação do Evangelho, da graça de Deus. O Evangelho, irmãos, é a maneira que Deus utiliza para renovar a nossa mente, né? Ou seja, isso aqui é salvação também, né? Nós vamos pensar que salvação está ligado somente com aquela condenação do inferno, mas é a salvação de uma mentalidade caída. É isso aqui, só o Evangelho pode fazer. Porque quando o pecado aconteceu, né, todas as dimensões nossas foram afetadas, né? O espírito, alma e corpo. Né? O espírito é regenerado quando nós cremos, e isso é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, ou seja, para trazer vida àquilo que está morto. Amém. Mas agora existe essa salvação da alma, né? Que é essa renovação da mente. E isso é um processo. Nós estamos sendo salvos, né? Ou seja, por um lado nós fomos salvos, mas por outro lado nós estamos sendo salvos. Que é a renovação da mente, né? E aí vem, né, a nossa mente, ela vem com conceitos, ideias, fundamentos corrompidos, distorcidos, ou seja, a mente é totalmente desfigurada. E à medida que nós vamos ouvindo o Evangelho,
Nós vamos ouvindo a mensagem da graça, ela vai sendo renovada, né? E aí esse é o testemunho, né, que eu gostaria que tu compartilhasse um pouco conosco aqui, que é, né, eu lembro que tu falou para mim, teve uma situação específica de algo que, mudou, assim, né? E a expressão é que virou uma chave. Exato. Né? Aquele dia eu criei. Exato. Por vezes eu ficava me perguntando isso, né? Porque o pastor sempre falava, vai virar uma chave, né? Vai virar uma chave. Eu sempre esperava, cara, minha chave acho que ela tá travada. Em alguns aspectos, né? Em alguns aspectos, assim, né? Sim. Em algumas circunstâncias eu ficava, né, me perguntando quando vai virar essa chave. Sim. E, enfim, teve uma das pregações, né? Porque eu sempre comentei com a minha esposa, né? Minha amada, sobre a gente prestar muito atenção nas pregações, né? Por conta de honrar, né, pastor? Sim. O ambiente, mas porque a palavra de Deus, ela é poderosa demais para eu desperdiçar. E eu sempre falei para minha esposa, vamos prestar sempre atenção, né? Porque a palavra de Deus, né, ainda que o senhor diga, né, a palavra de Deus ela se repete, é sempre a mesma. Mas em circunstâncias diferentes da nossa vida, ela é aplicada e ali a gente vê, nossa, o poder de Deus, né, se revela ali. Gera mudança. Isso, gera mudança. E uma pregação do senhor lá no antigo prédio ainda, foi exatamente sobre a mente, né? E o senhor pregou, enfim, e disse, olha, nós não somos aquilo que por vezes a mente pensa, né? Nós não somos os pensamentos, né? Aqueles pensamentos que vêm, né? Os pensamentos ruins, os pensamentos, né? Que nos fazem mal. Esses pensamentos, eles não provêm de nós mesmos. Não provém, né? Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, como eu vou ter pensamentos ruins? Como eu ter pensamento de morte? Exato, como eu vou ter pensamento de morte, né? E aí eu prestei muita atenção naquela palavra e eu estava, enfim, e ali virou a chave. Quando o Senhor disse, quando tiver um pensamento assim, fala, não, esse pensamento não é do Senhor. Esse pensamento não me diz respeito. Não é isso que Deus fala sobre mim. O Evangelho diz que eu sou amado. O Evangelho diz que eu sou perdoado. O Evangelho diz que eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. É isso aí. Co-herdeiro com Cristo Jesus. Então esse pensamento aqui, pensamento de morte, não procede de Deus. É isso. Não procede de Deus, né? Se algo está me gerando peso, não vem de Deus. É isso aqui. Se algo me gera conflito, não vem de Deus, não vem de Deus. Por vezes, né, muito medo, né? Muito medo, às vezes me aparecia uma dor, aparecia outra dor, né? Eu sempre tive uma questão assim, né? De um tempo eu tinha essa questão já, será que meu braço está doendo? Aí, né, vai no Google ali. Será que é alguma coisa? Será que é alguma coisa? Dor no braço direito. E pensamentos ruins, né? Pensamentos ruins, pensamentos que de fato não tinham nada a ver com a minha realidade, né? Quando nós falamos em setas malignas, né? Eu sei que eu digo por mim, né, sempre tive, não dúvidas, mas eu queria entender o que eram essas setas, né? E as setas malignas são essas, né? São pensamentos. O inimigo ele vai lançando essas setas, elas são pensamentos que distorcem, de fato, aquele que eu sou em Cristo Jesus. A verdade do Evangelho. Que é a verdade, exatamente. E essas setas, elas podem te levar, de fato, à morte. Sim, exato. Esse é o resultado final, é muito perigoso, né? Por isso que é isso aqui, é importante mais essa questão, né? A revelação do Evangelho. O Evangelho é sobre o que Deus fez, é sobre Cristo, né? Em outro momento nós vamos expandir e detalhar muito mais essa questão do Evangelho, mas basicamente é isso. É o que Deus fez em Cristo. O Evangelho está ligado com a glória de Deus. E a glória de Deus é o resultado agora no homem, né? Nós somos redimidos. Então nós somos nova criação. Amém. Ou seja, não tem a ver conosco, mas tem a ver com o que Ele fez. E o que Ele fez gerou um resultado em mim. Ponto. Isso aqui se torna agora uma verdade bíblica. Isso aqui se torna uma verdade absoluta. Então, quando eu me torno filho, e por que eu me torno filho? Por conta da cruz, por conta de Cristo, por conta da morte, por conta da ressurreição, eu sou filho agora. Ponto. Isso aqui não tem mais volta, né? Eu sou filho e ponto. E aí agora, né, quando a nossa mente está nesse processo de transformação, vai vir pensamentos, como tu falaste, não combinam com o Filho de Deus. Ou seja, pensamento de morte, pensamento de medo, pensamento que vai morrer, pensamento que vai faltar, pensamento que não vai ter o que comer, pensamento que não vai ter dinheiro. Ou seja, são pensamentos, são essas setas malignas, né? É sempre Satanás tentando gerar dúvida em nós. Só que, se a gente for avaliar, não é uma dúvida em nós, na verdade. É uma dúvida em relação ao Evangelho. Entende? Então, porque o Evangelho é pela fé. É isso. Né? A palavra é: o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ponto. Então, a fé está aqui.
E a fé é algo que Deus faz em nós. Só que Satanás vai tentar destruir isso. Aí, em vez de gerar fé, gerar incredulidade. E aí fica aquela coisa, só um pouquinho então agora. Mas eu creio que eu sou filho. Meu Deus, mas eu acho que vai faltar. Eu acho que não vai dar. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que meu casamento, eu acho que os meus filhos. Ou seja, aí a nossa mente, ela fica aqui uma confusão que aí a gente começa a responder a esses pensamentos. Só que quando eu tenho a revelação do Evangelho, eu digo, não, só um pouquinho, peraí, deixa eu ver se isso aqui é como se fosse um filtro, né? O Evangelho, não, deixa eu filtrar isso aqui. Não, o Evangelho. Não, cara, isso aqui não tá. Então eu descarto. Descarto, é isso aqui. Por isso a revelação do Evangelho. É exatamente isso, né? A pregação do Senhor falou exatamente isso, né? Parece até que era o Senhor que estava falando lá. Não estou brincando. Mas eu preguei de novo. Mas eu comecei a fazer isso, né? O pensamento vinha, tá, isso aqui, só um pouquinho. Mas se vem de Deus, procede de Deus, tá na palavra, me diz, não, a palavra me diz exatamente o contrário. Qual é a base? É a palavra, é o Evangelho. Só que é muito, por isso que eu também, esse é um dos testemunhos que eu gosto de dar, e já dei por várias vezes, né? Esse testemunho que está relacionado à mente. É isso aqui. A mente. O Evangelho, ele é poderoso, irmãos, ele é poderoso, porque eu era prisioneiro, eu era prisioneiro da minha mente. Pastor, eu já falei para o senhor, né, em outra oportunidade, eu era prisioneiro da minha mente. Qualquer coisinha, às vezes uma pessoa me olhou, você está me olhando, aí qualquer coisinha, a gente sabe, né, que Satanás ele usa, né, de várias artimanhas, né, e a mente é uma delas, irmãos, a mente é uma delas, né, a pregação, né, o culto, é poderoso demais, mas a gente tem que vir e de fato sentar e dizer, Senhor, né, conversa comigo, fala comigo, isso aqui. Né, aplicar a palavra de Deus, né, e controlar a mente, né, controlar a mente usando da palavra. Quando Paulo diz, né, porque a carta de Romanos é fantástica, né? Paulo diz, Romanos 12, né, que nós não devemos nos conformar com este século, né, com este mundo, mas que precisamos permitir, deixar, né? O texto diz assim, deixem que Deus renove a mente, né? Transforme vocês pela renovação da mente. Só que é interessante, o apóstolo Paulo tem isso, né? Ele usa, é impressionante, ele usa as palavras certas, na hora certa. Então quando ele diz assim, deixem que Deus transforme vocês. Ou seja, não é eu que me transformo, é Deus que vai me transformar. Então, essa transformação de mente, que é o teu testemunho, ela acontece a partir de uma exposição à palavra. E aí essa palavra, que ela é vida e espírito, que Jesus diz, ela gera fé no meu coração e ela vai transformando a minha maneira de pensar. Existe muita mensagem aí que não é graça, não é evangelho, é lei. E o que é lei? A lei vai falar o que você tem que fazer. Então existe uma mensagem aí que você tem que fazer algo para ser transformado. Eu quero dizer que isso não é evangelho. O evangelho não é sobre o que nós fizemos. O evangelho não é sobre o que nós podemos fazer. O evangelho é sobre o que Deus fez em Cristo Jesus. E obviamente isso gerou um resultado em nós. Pastor, mas não preciso fazer nada. Não tem que fazer nada. Não há nada o que fazer, porque tudo já está pronto. Pastor, mas eu tenho que crer. Pois é, mas nem fé nós temos. É Deus que gera fé no nosso coração para crer nele. Eu só preciso estar exposto à mensagem do Evangelho, gente. Só exposto à mensagem do Evangelho. Essa mensagem vai transformar a sua vida. Essa mensagem vai mudar você. Percebo, gente, que é um tempo que Deus separou para nos levar mais profundo nisso. Eu creio que muitos milagres, muitos testemunhos nós vamos ouvir, muitas pessoas serão salvas, né, através de nós, através de você, da sua casa, da sua família, porque você foi escolhido para ser uma luz, né, uma luz nas trevas, e a glória de Deus. O Evangelho, no final das contas, ele é sobre a glória de Deus. Por isso que o testemunho é poderoso, a glória de Deus. Não há aqui algo humano, natural, uma força, uma potência humana, não há um mérito humano. Não, é a glória de Deus, é Deus que fez e é isso que nós nos alegramos. Amém? Davi, obrigado. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E você, né, seja encorajado por esse testemunho, por esse tempo aqui de compartilhamento. E eu creio, né, que muitos testemunhos acontecerão com você também na sua casa e a glória de Deus irá manifestar, porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.